Cláudio começou o comentário dele inicial aqui no programa de hoje, destacando o início do voto do ministro Nunes Marques, mas o ministro Nunes Marques pediu vista, Alana Canepa. Para o jogo, a Para votação. Com isso, claro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal paralisa a análise. A gente não pôde ouvir aqui os detalhes da justificativa que o ministro Nunes Marques apresentou para pedir vista do voto na decisão de hoje, mas lá no comecinho da sessão da segunda turma, quando os ministros ainda estavam decidindo se valeria a pena continuar analisando a acusação de que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito pelos julgamentos que fez contra o ex-presidente Lula, que é isso que está em jogo hoje, lá no comecinho o ministro Nunes Marques disse que achava melhor que o plenário primeiro analisasse, porque o HC, o habeas corpus que foi concedido ontem pelo ministro Fachin, tinha ainda um caráter precário, porque carecia de confirmação por parte do plenário. Como o plenário ainda vai decidir sobre esse HC, que poderia ter tirado o objeto do julgamento de hoje, o ministro Nunes Marques ponderou ali no começo. Talvez isso possa ter influenciado no pedido de vista, porque ele acha que o habeas corpus, que derrubou as condenações do ex-presidente Lula, concedido ontem pelo ministro Fachin, ainda vai passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e foi ele que derrubou essas ações de suspeição contra o ministro Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, e que estão na segunda turma e que estão sendo julgadas hoje. Está tudo amarrado, gente. Então, para o jogo, nesse momento não vai ter decisão nenhuma, mas uma coisa está atrelada à outra. Anular as sentenças contra o ex-presidente Lula, né? As duas condenações que ele tinha na vara de Curitiba, dizendo, o Fachin disse, não é o lugar correto para julgar. Tinha que ter sido julgado em Brasília. Foi esse o habeas corpus de ontem, a notícia de ontem. E julgaram no lugar errado. Para tudo, pega esse conjunto de provas, leva para Brasília e Brasília vai ver. O juiz lá vai decidir se ele vai aceitar essas provas ou não, se ele vai julgar de novo ou não, como ele vai julgar. Era assim que a gente estava no dia de hoje. Esse habeas corpus podia ter sido levado para o plenário. Começou a sessão da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes falou não. Pelo Código de Processo Penal, a acusação de suspeição é maior do que esse habeas corpus, do que anular duas sentenças, do que anular o processo em uma vara federal. Então, vamos continuar com o julgamento aqui na segunda turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E aí ele coloca isso em votação. Claro que o ministro Fachin foi contra, mas os outros ministros disseram tudo bem. Vamos seguir com esse julgamento, né? São vários processos, mas já tinha começado esse julgamento na segunda turma com o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Fachin. Foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que hoje apresentou um longo voto vista de 70 páginas, em que colocou vários argumentos contra o ex-juiz Sérgio Moro, contra a Lava Jato, contra o modus operandi da operação, de maneira geral. E aí, depois do voto do relator Gilmar Mendes, do voto vista, o ministro Nunes Marques começou a falar e pediu vista, parando, portanto, o jogo, parando o julgamento da segunda turma no dia de hoje.